galera, Pedro Oliveira falando para você aqui do Resenha Futebol Raiz. Agradecer meu amigo Elias aí a oportunidade de estar falando para vocês. Elias, forte abraço. Para você que não conhece, Resenha Futebol Raiz, discute futebol da forma que tem que ser, na sua essência, sem papa na língua, raiz, beleza? Se inscreve, dá um like, ativa o sininho que é conteúdo de qualidade. E a gente veio debater esse assunto, que é o amadorismo no futebol, no futebol brasileiro de forma geral. Como os clubes brasileiros eles são mal geridos, né? Com vários exemplos clássicos. Então vamos logo usar os exemplos que eu tenho aqui para poder trazer para vocês. Evidentemente a gente não podia começar diferente, né, com o Botafogo, que infelizmente já teve o seu descenso confirmado para a Série B 2021. O Botafogo que já havia iniciado a temporada anterior, né, com a expectativa da luta pela sobrevivência na Série A. Já era algo que era de conhecimento de todos. Veio a tentativa do projeto SA e o Botafogo, não sei, isso eu falo unicamente como torcedor e de fora, mas o Botafogo, a direção do Botafogo entrou numa euforia, ao meu ver, na ânsia da torcida do Botafogo em ter um craque de renome, e eu vejo que a aposta pelo japonês Honda foi totalmente equivocada, assim como a aposta em cima do Marfinense também foi totalmente equivocada. O Botafogo, era nítido que o Botafogo precisava de reforços que pudessem agregar ao campo, e a justificativa de uma possível, vamos supor, um avanço do sócio torcedor, um maior engajamento do torcedor, honestamente eu não consigo enxergá-la, porque a gente tem de falar a realidade. O que alavanca o torcedor é título, é bola na rede, é futebol jogado. Então o Botafogo se preparou mal para uma temporada que já havia se iniciado bem ruim, de forma a qual nesses investimentos que eles fizeram, eles poderiam ter utilizado para poder trazer 3 ou de repente até 4 jogadores que poderiam agregar mais ao time. Infelizmente isso não foi feito. O Botafogo fez, se eu não me engano, uma das piores campanhas da história dos pontos corridos, algo que, independentemente da rivalidade que vocês podem observar, algo como o Carioca eu encaro com tristeza. O Elias fez um vídeo muito bom sobre a decadência do futebol carioca, depois vocês podem conferir no canal. Eu, como carioca, eu enxergo com muita tristeza. Eu, como carioca, gostaria de ver um Rio de Janeiro forte, assim como é o estado de São Paulo, que a gente não pode deixar de reconhecer, né? Saindo um pouco do Botafogo, o próprio Flamengo, que para mim, muito se fala do São Paulo ser o maior fracasso da temporada, porque realmente, né, 8 pontos na liderança, à frente do segundo colocado, realmente o descenso do São Paulo do campeonato foi algo catastrófico, o descenso que eu digo na tabela, né? Mas a temporada que se vislumbrava para o Flamengo, independente do contexto da pandemia, pela qualidade que o time tem, pela qualidade que o plantel tem e por todo o suporte que o time tem, hoje um clube totalmente estabilizado em tese, foi totalmente aquém, né, das expectativas, e muito, não só pela saída do Jesus. Eu considero o Jesus um cara extraordinário pelo trabalho que fez, a gente não tem como deixar de reconhecer, mas o plantel que o Flamengo tem não permite uma temporada tão aquém, né, do que se esperava. O Flamengo saiu de um Jesus, na verdade o Jesus saiu do Flamengo, né, por todos os motivos que se passaram, e o Flamengo buscou uma reposição totalmente fora do conceito que havia sido pregado pelo Jesus. Evidentemente o futebol brasileiro ele não tem paciência, o futebol brasileiro não é um futebol, eu digo culturalmente falando, um futebol que exista um projeto a longo prazo para clube grande. Isso não existe. Eu peço perdão aqui a todos que possam pensar diferente, mas em clube grande o projeto é ser vitorioso. Hoje o futebol brasileiro ele não permite, eu acho um erro ao meu ver, mas isso é cultural, eu acho um erro, mas se o Fluminense começar a perder, eu posso ter certeza que eu não vou gostar nada. Então o Flamengo foi pro Dome, né, uma aposta totalmente de estilos totalmente diferentes, e não deu o tempo que ele deveria ter tido para poder implementar seu
o seu conceito de jogo. Ele deu uma entrevista no Globo Esporte dizendo que havia também um processo político ali que também não ajudou, mas a aposta eu vejo que não surtiu, não era a ideal. Eu deveria ter ao menos procurado alguém que se pudesse praticar um futebol mais ou menos ali parecido com o Jesus, né? E aí novamente se parte para uma outra aposta, que é o Rogério Ceni, que honestamente, não aqui questionando a sua história como jogador, foi absolutamente um dos maiores jogadores de futebol brasileiro, mas questionando totalmente, integralmente a sua capacidade como treinador. Muita gente vai poder me criticar aqui, vai dizer que eu estou passando um pouco do limite, mas assim, honestamente, eu vejo o mercado que o Rogério Ceni tem hoje, se passa muito pela sua carreira como treinador, pelo que ele pode ser como gestão, como gestor de elenco, e não pelo que ele apresenta taticamente. Ele teve um trabalho muito bem feito no Fortaleza, mas a gente tem de convir que, com todo respeito ao Fortaleza, são clubes de totalmente diferentes expressões, de expectativas diferentes. Fechando um pouco do Flamengo, a gente parte para o Vasco, que a justificativa sempre é de um cenário político conturbado que acaba acarretando nesses campeonatos agonizantes que o Vasco faz para o seu torcedor, ano sim, ano também, né, como esse de agora também, tem quase praticamente 50% de chance de ir para a Série B, o que eu não consigo enxergar como um motivo suficiente, porque se existem pessoas que estão na política do Vasco, se todos querem o bem do Vasco, não é aceitável o Vasco passar por tantos anos, né, nesse processo agonizante para o seu torcedor, né? A gente sai um pouco do Vasco e vai para o Atlético Mineiro, que é um clube que, apesar de hoje está, vamos supor, como dizem, na crista da onda, né, está ali tentando ainda, tem chance de título brasileiro, mas é o clube que mais deve no futebol brasileiro. Tem o forte aposta da MRV, que são praticamente torcedores do clube, o que, ao meu ver, é um erro, porque muito se diz hoje que criou-se o termo depois do Cruzeiro de cruzeirar, né, que é investir a esmo, sem a possibilidade, sem ter um clube estabilizado para isso. Eu não sei, eu não posso afirmar hoje, agora, em fevereiro de 2021, se o Atlético caminha para um processo de Cruzeiro, mas é absolutamente incrível que um clube se aproveite tanto de um aporte financeiro e não busque, né, se equacionar as suas dívidas, assim como o Fluminense não fez, né, com a Unimed. Absolutamente incrível ainda, uma coisa que me surpreende muito, essa gestão do Atlético atual. Eu estou falando aqui, eu não tenho propriedade para falar, não tenho algo que possa indicar esse caminho, mas um fato é que o Atlético é o clube que mais deve dinheiro no futebol brasileiro e é um dos clubes que mais investiu agora nos últimos meses agora, né? Acabou de contratar o Hulk, que é uma contratação caríssima, e é isso. O futebol brasileiro hoje ele é feito por apostas, e o futebol brasileiro, simplesmente o futebol profissional, de um modo geral, ele não cabe apostas. O futebol profissional ele não cabe amadorismo. Os clubes brasileiros devem buscar, a CBF, que é, no caso, a nossa confederação, ela deve buscar uma forma de aproximar os clubes um dos outros, para que todos possam buscar ideias e a fim de refletir o momento não só desses grandes clubes brasileiros. Podemos nos encaminhar para a maior Série B da história, com 5 campeões brasileiros: Guarani, Curitiba, Cruzeiro, Vasco da Gama e Botafogo. Então não é um cenário que a gente almeja para o nosso futebol brasileiro, porque isso se reflete na seleção brasileira. Não temos ninguém que pratica futebol aqui no Brasil jogando na seleção brasileira já há um bom tempo, o que sempre foi praxe para nós, o nosso maior campeão de todos, o pentacampeão mundial, a seleção brasileira, beleza? Um abraço a todos. Para você que curtiu, dá um like. Se você não curtiu, dá um dislike também, comenta aí, beleza? Pedro Oliveira, estamos aí.